Olá, eu sou a Juliana Pimentel, advogada. Estou aqui para gravar mais um episódio para o canal As Irmãs do Previdenciário. É um prazer tê-los aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre os direitos das mulheres no trabalho e na aposentadoria. Conquistas, desafios e ainda o que precisa mudar. Que tema interessante, não é mesmo? E para isso eu trouxe duas potências, duas advogadas potentes, arretadas, mulheres maravilhosas, aguerridas, que eu tenho orgulho de chamá-las de amigas, amigas da advocacia. Doutora Edilamara Rangel, advogada trabalhista, previdenciária, palestrante, escritora, enfim, advogada há mais de 20 anos. E também a Rosemary Machado de Paula, que é advogada há mais de 25 anos, empresária, mulher negra periférica, luta por igualdade e justiça, também é escritora, palestrante, enfim, tem um vasto currículo. Sejam bem-vindas, minhas amigas, um prazer tê-las aqui no nosso canal. O prazer é nosso, não é, Edilamara? O prazer é todo Isso aqui é uma roda de sucesso. Amém! Um espaço maravilhoso e parabenizar já por esse espaço, por ter essa visão de partilha, conhecimento, que conhecimento é poder e fortalece muito as pessoas. Parabéns. Em especial na questão das mulheres, né, Ju? Obrigada, é isso mesmo. Esse canal aqui foi pensado e criado para a gente entregar aos nossos seguidores, as pessoas que têm interesse, né, em adquirir conhecimentos, de fato, conhecimentos, notícias, né, as atualizações, e por isso que a gente sempre convida nossos colegas, nossos amigos, que são estudiosos no assunto, como vocês, pessoas que estão no mercado de trabalho da advocacia, estudando, se atualizando e combatendo, né, indo atrás dos direitos das pessoas. E hoje a gente vai falar muito sobre os direitos das mulheres, tá? Muito interessante que vocês possam curtir, comentar, deixar aqui suas dúvidas também, encaminhar esse episódio para quem que tenha interesse. Então, nós vamos abordar temas aqui importantes sobre licença maternidade, estabilidade no emprego, né? As condições desiguais no mercado de trabalho, salários, cargo de liderança também. Vamos falar sobre questão das mulheres gestantes, das mulheres rurais, sobre aposentadoria especial, trabalho em atividade insalubre, enfim, tem muita coisa boa. Eu vou deixar as nossas convidadas aqui partilharem com vocês os conhecimentos delas, que tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vamos começar aqui, então, pela nossa querida amiga Rose, doutora Rosemary de Paula. Doutora Rose, o que você trouxe para a gente falar aqui para essas mulheres que estão nos assistindo? Então, meninas, e também os rapazes vão estar ouvindo, né? Porque esse programa tem uma amplitude. O que acontece aqui? Nós vamos falar sobre gravidez, que é uma coisa que atinge muito a gente. O que acontece? Você ouve muito essa frase, gravidez não é doença. E não é mesmo, isso é fato. Só que, quando uma mulher está grávida, ela também tem muitas particularidades. Ela tem enjoo, ela tem aumento de peso e ela nem sempre pode permanecer no mesmo local de trabalho dela. Vejamos, locais insalubres. Então, eu gosto de casos concretos, né, Juliana? Então, aqui nós tivemos uma cliente, onde ela era auxiliar de serviços gerais. Quando ela foi, ela começou a sentir certas dores, procurou a médica dela, inclusive médica de SUS. Chegou lá, falaram para ela, foi avisado o seguinte, olha, o seu problema, depois que ela relatou, é que você sobe escadas, né? Balde, você tem que parar com esse tipo de atividade porque você corre risco de perder a criança. Primeira coisa que ela fez, procurou o supervisor e então chegou lá e falou assim, mas gravidez não é doença. Você pode continuar trabalhando. E o serviço de auxiliar de serviços gerais é o mesmo que você faz em casa. Gente, não é bem assim. Então, não é nem que a gravidez dela, se nós estamos falando só de ser uma questão de gravidez de alto risco, não. Às vezes uma gravidez normal. Mas ela subir com 2 baldes, 3 lances de escada, vai prejudicar a criança. Ela trabalhava num ambiente insalubre, inclusive ganhava insalubridade, limpeza de banheiros, produtos químicos. Isso também estava dando problemas para ela, que ela estava começando a ter o enjoo dela piorar. Bem, tentou-se resolver isso de uma forma mais simples.
Ela procurou o encarregado colocou para uma supervisora, e a conversa, essa frase chega, me irrita. Gravidez não é doença. Então, entramos com a ação, e o que se queria, gente, era tão somente trocá-la de lugar de trabalho. Num lugar que fosse plano, num banheiro que não tivesse muitas pessoas, né? E que trabalhasse junto com uma colega. Ponto final. A empresa, quando o juiz chamou, a empresa diz o seguinte: olha, o trabalho dela é leve. Não tenho nada que fazer, não tenho por que trocar. Resultado, a médica dela de novo disse: ela tem que trocar de ambiente. Então, nós fomos até o juiz, porque havia um pedido de tutela, né, e com aquele segundo laudo dizendo que, sim, aquele trabalho estava trazendo risco para ela. E agora nós não estamos falando só da trabalhadora, nós estamos falando do bebê, do feto, que também é amparado pela Constituição e precisava ser protegido. Aconteceu tudo, tiraram, como a empresa se mostrava muito reticente, foi aplicada uma multa, a princípio de R$100, que não funcionou bem, porque a funcionária disse que havia uma troca mentirosa de função, e aí depois o juiz colocou de 300 e depois de 500, e depois veio a sentença. De fato, ela foi trocada definitivamente de local, né? E na sentença o juiz foi bem claro, onde ele usou a mesma frase que encarregada e supervisora usavam. Gravidez não é doença. E ela disse não era mesmo. Mas aquele trabalho, naquele momento, naquela forma, colocava em risco a vida dela e o do bebê. E vou dizer a verdade, a maior parte da condenação foi por multa por descumprimento. E aí a gente vê. Foi só por uma questão de não entender essa questão de insalubridade e uma mulher no estado de gravidez. Um descaso, né, Rose? Verdadeiro descaso. A sentença é linda. Fala de Constituição, fala de direito do nascituro e, principalmente, além de resguardar a vida, sabe qual era a minha maior indignação, Ju? Ela era um auxiliar de serviços gerais. Nós não estamos falando que ela era a única empregada daquela empresa que, se ela saísse, a empresa fecharia. Então, você ainda tentar entender. Mas não, essa empresa tinha mais de 200 pessoas no trabalho. Como os desafios da mulher são enormes. Nós que geramos a vida, nós temos a gente recebe, né, esse dom divino, mas ainda as autoridades, os empregadores têm essa resistência toda em relação a nós. Então, é momento de refletir, porque parece assim que não querem que as mulheres estejam no mercado de trabalho. Quando a gente ouve uma situação dessa, que você, Rose, fala assim, a maior parte da condenação foi em multa. Me faz refletir assim, até onde que eu quero uma mulher no mercado de trabalho? Até onde que eu quero realmente que o direito dela seja resguardado? O que eu quero falar com isso? Sabe, isso tem que trazer reflexões pra gente, tá? Doeu no bolso, mas a pessoa da mulher, por que isso? Por que essa discriminação? Por que deixar essa mulher de lado? Por que não garantir esse direito, né? Foi garantido pela luta, por uma determinação. Pela determinação. Mas a maior parte da condenação ser através de multa me preocupa. Quanto que a gente precisa evoluir e debater esse assunto. E, Juliana, tem uma outra coisa que é muito interessante, né, Dilamara? Aquela questão de falar assim, mulher não quer ter filhos. Mas que mulher não quer ter trabalho de ter filhos? Não, gente. Mulher gosta de filhos, gosta da maternidade. O problema é que isso, às vezes, lhe retira o direito de estudar, de trabalhar, quando, ao contrário, devíamos incentivar nesse sentido. Por que não uma jornada diminuída? E mulher, quando você a contrata, ela costuma dar o sangue, vestir a camisa. Então, se você investe um pouco nisso, ela tem filhos. Aqui, qual é a jornada? Você vai me entregar o trabalho. Ninguém está pedindo aqui favor, tá, gente? Mulheres são excelentes profissionais. E ela vai atender o mercado como todo homem. E atende muito bem. Então, qual é o seu problema? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho meu problema que, às vezes, nesse horário, eu tenho que levar uma criança na escola. Vamos fazer uma jornada elastecida, uma jornada diferenciada, mas que ela vá efetivamente
poder levar a sua criança na escola e E continuar trabalhando com muito profissionalismo. Os estudos já demonstram que todas as vezes que essa mulher passa por uma situação desafiadora, eu tenho que compartilhar a maternidade, esse momento gestacional, em que o empregador fala para ela assim, olha, eu vou lhe conceder, adaptar a sua realidade, a produtividade dela é aumenta. Muito maior. Os estudos demonstram isso. Então, por que as pessoas querem fazer o contrário? Eu não entendo. Com certeza. Parece que existem alguns empregadores ainda que querem punir, né, as mulheres, principalmente as gestantes, as que têm filhos, né, assim, desencorajar. É difícil acreditar que existem ainda, é o machismo, né, mesmo, pessoas, infelizmente, que isso é o machismo que atuam dessa forma. No seu caso aí, Rose, que você trouxe, né, um descaso total, um descumprimento de uma ordem judicial do empregador, que abuso, né, que abusividade, na realidade, uma falta ele de humanidade mascarado, tremenda, né, dizendo, não, eu coloquei ela para trabalhar, não sabia. Não, ela falou, continuava carregando baldes. Gostei muito do caso que você trouxe, Rose. Então, assim, diante do caso que a doutora Rosemary trouxe aqui pra gente, você que está aqui nos assistindo, né, de repente é uma auxiliar de serviços gerais ou conhece alguma auxiliar de serviços gerais que esteja passando por essa situação, é importante que ela conheça dos seus direitos, né, que ela busque um profissional especialista no assunto para orientá-la. Eu também sou super a favor de primeiro tentar o diálogo com a empresa, com o empregador, mas infelizmente alguns empregadores se curvam à situação, fingem que não estão entendendo, né? Não dão a atenção devida ao caso, e aí o caso é a justiça mesmo, e nesse caso a justiça foi feita. Foi. Né? Gravidez não é doença, mas na situação dela, como ela estava exposta à insalubridade, colocando em risco, poderia causar uma doença para ela e para o feto, né? Sim, ela tinha risco de perder. Pois é, gravíssima situação. Parabéns pela condução no trabalho. E depois eu quero ler a sentença. A sentença é lindíssima, já fiquei curiosa. Quero ler a sentença. Tem que ter. É muito bom. É muito bom quando a gente tem essas respostas positivas, né? É muito bom mesmo. Muito legal. E aí, Juliana, assim, um outro enfoque que você colocou, que eu achei muito interessante, é que quando a gente fala de mulher, a gente também fala das coisas do cuidado. E a mulher está sempre cuidando de alguém, cuidando da casa, e ela esquece de si. Chega na hora da aposentadoria, o que acontece, Juliana? Você que é um expert no assunto previdenciário. Pois é, não se aposenta, né? Simples assim. Aí vão dizer, não, mas é porque nunca trabalhou. Só faltou carregar pedra. Trabalhou a vida inteira. Então, é outra coisa, mulheres, que a gente tem que ter cuidado, essa questão da informalidade, né, Juliana? É isso mesmo. Inclusive a dona de casa, né, Rose? Sim. Que tem o direito, né, de ter a sua futura aposentadoria garantida, né? A gente conhece aqui, nós três militamos na área previdenciária também, com certeza vocês também. Mulheres completamente arrependidas por não terem pago o seu INSS, né? As donas de casa, tem demais. Você conhece também, né, as que trabalham no mercado da informalidade, vendendo um açaí na praça. Na pracinha, um sanduíche, né? Fazendo, às vezes, para alguém, para algum parente. Faz lá 5, 10 anos fazendo sanduíchezinho. E nós temos um caso assim também. O que acontece? Porque também 25 anos de advocacia, eu já vi de tudo e mais um pouco. Tem muita história. A gente tem muita história para contar. É isso aí. E aí, o que acontece? 2 primas se davam muito bem, né? E ela trabalhava num negócio de cachorro-quente, até serviu em festa, perfeito, um negocinho perfeito. Então, o que aconteceu? Não assina sua carteira, nós somos primas, né? Nós somos amigas. Infelizmente, a doença não escolhe. Né? Pode chegar a qualquer momento. A qualquer momento, em qualquer idade. E aconteceu dessa mulher adoecer, e ao chegar lá para tentar seu benefício, não conseguiu. Ela não tinha nenhuma contribuição, praticamente. Ela já tinha uns 10 anos que estava com essa prima. E aí, as duas estavam juntas, não estavam nem brigadas, então vieram me procurar para saber o que fazer. E aí, então, eu ouvi a frase que dizia assim, mas o meu vizinho disse que tem gente que nunca trabalhou e que recebe do INSS. Gente, alto lá, tá?
Não é bem assim, não. Cada caso é um caso. Completamente, cada caso E a doutora Juliana deve todo dia ouvir essa história. Todo O dia. meu vizinho recebe, por que eu não vou receber? Você não vai receber. No caso dessa moça, inclusive, dessa senhora, por que ela não iria receber? Porque pelo número de pessoas que estão dentro da casa e quem trabalha, isso não lhe vai dar um direito de você receber por um BPC. O BPC. Não vai. É. Mas o meu vizinho recebe, a situação dele é outra. No caso dela, ela não iria conseguir. Como a doença dela é grave, né? Quando vieram procurar-me, o que nós fizemos? Eu falei, gente, vamos fazer um planejamento. O que vai ser feito? Elas não são inimigas, mas a verdade é que ela trabalhou tanto tempo. Então, ela estava em tratamento, e iria fazer um tratamento por um tempo e ela não iria conseguir trabalhar por um bom tempo, né? Então, nesses primeiros meses, ela iria ficar em casa e essa prima iria tentar lá ajeitar com os remédios, né? Não era um salário, né? Ia pagar as despesas da medicação dela. Começaram a pagar o INSS de imediato. Porque ainda também tem outras histórias, doenças pré-existentes. Exatamente. Isso não ia garantir. Exato, quando você vai puxando. Quando você vai puxando o novelo, gente, tem muito nó. Mas, em suma, ela tinha que ter um início, né? É. O início Pelo de menos parto. para garantir uma aposentadoria por idade, quem sabe futuramente. Isso aí. E quando ela estivesse num período de menos crise, ela iria trabalhar fazendo aqueles preparos para a prima, né? E receber aquele salário dela integral. Assinou-se a carteira, né? E daí para frente foi-se tentando ajeitar. Porque também não tinha outra coisa a se fazer. Ô, Rose, eu imagino que elas devem ter perguntado para você assim. Ô, doutora Rose, a gente consegue pagar esses 10 anos para trás de uma vez só? Pergunta, né? Mas o meu vizinho pagou. Ô, gente, a gente tá rindo aqui, mas o assunto é de sério. chorar, sério. É de chorar. Falar. É porque a gente tem que descontrair um pouco também, porque a verdade. dor do nosso cliente é tão grande. É porque muita. Tem hora que a gente não Muita aguenta, mazela. né? Se a gente não fizer É assim. É muita mazela diariamente que a gente ouve, gente. É. E também porque nós não pensamos no futuro. Ninguém pensa. Eu mesma, vou dizer a verdade para vocês, fiquei mais de 15 anos sem qualquer pagamento de benefício há tempo atrás. Rosinha. Trabalhando para os outros, que me falavam, não, eu não posso, não. Mas podia ter dito para a pessoa, olha, eu vou até ficar, mas paga meu INSS. Contribui, já que eu conhecia. Não que eu estou estimulando a informalidade. Não, pelo amor de Deus. O correto é você ou ser associado, ou ser sócio, ou ter aquele INSS pago de alguma forma. Você tem que se precaver. Mas, no meu caso, eu tive muitos problemas. E o nosso regime brasileiro é o regime seletista, né, gente? E as pessoas... Do vínculo empregatício. É verdade. Então, tem que assinar a carteira Tem que de assinar, trabalho, né, Edilamara? É verdade, precisa assinar a carteira de trabalho. A lei trabalhista diz isso. A lei trabalhista diz isso, não tem pra onde a gente correr. Então a gente fica naquela angústia, né? A pessoa fala, vou assinar. Não. Assina. Anote sua carteira, mesmo que o tempo seja pequeno. Porque as pessoas, os brasileiros têm essa coisa, mas é pouquinho tempo, né? E vai passando, fica 10 anos, né, Rose? Fica 15 anos. Lembrei de uma coisa agora. Vamos falar Fala aqui aí. pro nosso pessoal que está nos assistindo aqui. Qual o prazo, né, da assinatura da carteira de trabalho? Comecei a trabalhar com a minha prima, sou empregada dela. 48 horas eu tenho que estar com a carteira ou anotada ou no registro na carteira digital. Sim. A gente, tem que ter o registro, porque hoje nós temos as duas, né? A carteira física e a carteira digital. Aí ele não colocou lá na minha carteira física, mas entra lá no seu Gov e baixa a sua carteira e você tem que ver lá o seu registro da sua data de admissão. Eu lembrei também aqui, Edilamara, que esse caso que a Rose trouxe aí, da prima, né? Trabalho com a prima, na informalidade. Tem muitos casos assim também, que eu acredito que você também se depare nos seus atendimentos de domésticas, né? Ai, muitos, Que tristeza. É muito triste. É triste. E eu tenho feito um trabalho de conscientização, Ju, principalmente no momento, por exemplo, que a gente vai fazer acordos, porque tem um reconhecimento do vínculo, né, do período que a pessoa trabalhou, de forma habitual, aquele trabalhador, aquela trabalhadora doméstica, né? Mas aqui a gente está focando na mulher, aquela trabalhadora
doméstica que trabalha numa atividade que ela é não que ela é com habitualidade, que não tem o pagamento, porque a gente tem que entender qual que é o tipo de atividade, né, que trabalha na casa e que essa casa não faz as famosas quentinhas para vender, porque aí descaracteriza esse trabalho doméstico. Mais de 3 vezes na semana mais também, de 3 vezes né? na semana. 3 vezes mais, né? 3 vezes mais, para caracterizar a habitualidade. Então, a gente precisa deixar bem registrado que mesmo em casos de acordo, eu tenho feito muita questão de que seja feita a anotação na carteira. Deixa esse período registrado, porque quando vai chegar no momento de você se aposentar, esse tempo não vai aumentar para você. Aí a pessoa fala assim, não, mas não tem nada a ver. Eu falei, olha, o INSS não te dá um dia. É verdade. Aí a pessoa fala, Tem mas que ter a prova na E assinatura da carteira. na doença, gente. Da carteira. ah, mas eu tenho uma sentença trabalhista, como é que eu faço? Você tem a sua prova material que você vai colocar lá no INSS depois, com a devida informação, vai procurar a pessoa especializada, se for o caso, para poder te ajudar, para provar que você efetivamente trabalhou. Então, você precisa ter esse período devidamente anotado. Eu acho que as pessoas têm que, assim, separar as coisas, né? Muito, muito, Porque a doméstica, ela tá trabalhando ali dentro daquela casa residencial, aí acaba pegando aquela intimidade, né? De empregada vira amiga, daqui a pouco vira família, Mas membro não- da família. Não é, gente. Não Desculpa. A gente pode ter uma consideração imensa por elas. Temos nosso respeito, Respeito. nosso carinho. Mas trabalhar De com- fato, no coração, Exato. pode ser um membro da nossa família, mas ela merece e precisa ter os seus direitos ali garantidos. Eu sempre digo, Ju, que a gente não pode confundir urbanidade com caridade. Isso. Urbanidade é tratar bem, né? Tratar com os protocolos legais, é minha empregada, eu vou trabalhar, desenvolver atividade bem, mas não vou fazer uma que caridade. Caridade eu vou fazer em outro lugar. Exatamente. Vou fazer nas minhas instituições que eu entendo. É. Ali é contrato de trabalho, então precisa ter a remuneração que ela vai receber, carteira anotada. Tratar bem faz parte do protocolo de um bom viver, né? Lógico. Então, às vezes as pessoas confundem isso quando é um empregado doméstico. Inclusive até a anotação no ponto, na folha de ponto. claro. A doméstica precisa ter a anotação na folha de ponto. Porque ela tem jornada de trabalho, Ela tem como, jornada os de outros, trabalho. como os outros empregados, né? Ela tem jornada de 8 horas, então eu também não posso ficar estendendo demais essa jornada de trabalho, depende, né? Essas aí- coisas aí vão ver da forma que vai ser contratada, eu entendo. É. Mas a regra é essa, né? Se ela trabalha todos os dias, eu tenho que estar ali tudo certinho para não ter nenhum tipo de Porque aí problema. eu conheço um caso que aí pega a intimidade, daqui a pouco paro de pagar o INSS da minha empregada porque eu tô apertada. Gente, Não dá, tá não. errado. Complicado. Tá errado. Totalmente errado. E qual dica que você dá para as domésticas para elas acompanharem o recolhimento do INSS pelo empregador? Como que a doméstica pode conferir se de fato o empregador está pagando o INSS? Sim. Porque a maioria não sabe. Não. Quando o empregador para de pagar, ele não comunica para ela. Não. Ela E aí, A gente tem uma ferramenta muito bacana hoje, Ju, que é o meu INSS, que eu vou lá e eu Tem que ser acesso. baixado. Baixa no meu aplicativo no celular, você pode entrar também no computador. Se você não conseguir baixar, você pode também ligar para o 135, que é importante ela ter essa informação. Vamos pro aplicativo. No aplicativo ela vai lá, entra lá na parte do CNIS, que é o cadastro bem que simplinho. que é bem simples, que é o cadastro que consta todas as informações dos recolhimentos mês a mês, e lá ela vai ver o vínculo e todos os recolhimentos. Ali ela consegue acompanhar perfeitamente. Se porventura não constar um recolhimento ali, aí o que ela vai fazer? Ela vai perguntar primeiro ao empregador ou empregadora, ó, com a família, né? Cara, eu consultei aqui, não tô conseguindo ver o registro. Como é que tá isso aqui? Ele vai te dar o comprovante. Se não tiver, falar, olha, eu preciso que esteja pago, porque isso aqui vai fazer falta para minha aposentadoria. aposentadoria. Então tem que ter essa cautela, precisa acompanhar. E nesse período é mais fácil dele acertar, quando ele vê, né? Quando o empregador vê que não, deu 6 meses, porque depois vai ficando numa dificuldade. Vira E uma as bola de neve, as multas vão sendo tão pesadas que aí ele já até desiste de bola pagar. de neve, É uma como a bola- Edilamara falou. uma bola de e neve fica com- difícil para a pessoa, né, a Vai doméstica ficando aposentar grande, no futuro. grande, a pessoa não consegue mais acertar. Isso aí. É verdade. E tem mais um fato assim que eu também vejo, quando nós falamos de empregada doméstica, um terceiro, né, que veio contratado, e quando é aquela irmã, e a gente já viu também disso,
Eu pego lá minha irmã, nós somos em 5, minha irmã do meio, mamãe se dá muito bem com ela vai cuidar lá da mamãe. É uma realidade. Bem, ela não vai trabalhar. Os irmãos, não estou dizendo que os outros não vão fazer nada. Via de regra, é quem custeia, quem não sei o quê. Só que tem um detalhe. Essa irmã, ela não tem previdência paga. Não tem salário? Já ia dizer agora, e nem salário tem. Afinal de contas, está cuidando de mamãe. Os demais estão trabalhando. Então, gente, é sensibilidade. Ciência Ela mesmo, não né? vive de brisa. Ah, mas as despesas da casa Ela fazemos mora lá, todos né? nós. Mora de graça. Ela está trabalhando. Se reúne. Porque não há nada melhor de saber que sua mãe está sendo cuidada por alguém que é seu, que vai dar amor, que vai ter extremo cuidado. Mas então, e quando for a hora dela se aposentar? Se reúne e fala, ó, benefício dela, nós vamos ou registrá-la, como eu já vi casos que eles registram lá como se fosse cuidadora da mãe. Tem que romper com essa cultura que é colocada para a mulher o tempo todo. Cuidado, que você colocou bem. E sem se preocupar com ela que está cuidando. E sem um ônus para essa pessoa, sem um ônus para a família, e achar ainda que se essa pessoa for falar alguma coisa, ela está exigindo demais. Aí a questão de faz o pagamento da previdência dela. Se você Autônomo. tivesse uma outra pessoa desempenhando atividade, fazendo o que ela está fazendo ali, você não arcaria com todos os encargos? E nem com tanto amor como aquela filha da mãe. Exatamente. É isso aí. Então tem que fazer toda essa análise. Exato. Então é preciso registrar. Se o seu familiar está ali, né, Ju, dentro desse contexto de cuidado, que ele não está simplesmente fazendo um favor, mas ele está trabalhando, precisa ter a carteira devidamente anotada com pagamento de todos os direitos, ter inclusive o direito de tirar férias, 13º, o FGTS devidamente recolhido, porque é um empregado como o outro qualquer e com um plus a mais que você traz, que é o amor, o carinho, que só quem é da família sabe ofertar. Eu fiz uma conta rápida aqui. Se a gente for considerar um recolhimento de 11% do salário mínimo, dá R$ 166,98 por mês, né? Considerando hoje o salário mínimo R$ 1.518. Então, é preciso e é possível, muito né, possível, que se pague o INSS de, por exemplo, aí no exemplo que a Rose trouxe, Da irmã, que está cuidando da mãe, né, que está aí acamada, enfim, isso aí a gente vê demais na nossa... Muito. E hoje nos A nossos carteira atendimentos. assinada, eu nem vou tão longe, tá? Porque você não vai conseguir. Mas pelo menos o INSS Dela recolhido. paga. E também que se crie um salário para ela, porque, gente, você tem que comprar suas coisas, particularidades. Gente, isso é triste demais. A gente atende gente assim o dia E a inteiro. gente- o dia todo. inteiro. Mas a gente precisa- E a esposa? Nossa! E a esposa que trabalha com o marido no material de construção, na papelaria do marido? Ai, é muito isso. Gente, Nenhum o esposo, INSS ele vai recolhido, ser aham. aposentado, aí ele leva a esposa no seu escritório de advocacia, né? Ela trabalhou como escrava para ele o tempo inteiro, ele não pagou o INSS dela e chega lá, doutora, vim aqui porque eu quero aposentar minha esposa. Como? O senhor não pagou o INSS da sua esposa? Então, quer dizer, mais uma vez a mulher ficou de lado, discriminada. Ele garantiu a aposentadoria dele. Gente, eu fico revoltada com isso. Mas Ele ainda cuidou, ela ainda cuidou da Infelizmente, prole. eu não tenho o que fazer pela senhora, né? E o seu marido deveria estar te pagando a sua aposentadoria agora. Não é culpa do INSS, não. Porque quer colocar a culpa no INSS. Nesse caso, a culpa é dele. Tem muito isso. Tem muito isso. Muito mesmo. Mas agora, Edilamara, vamos falar um pouquinho sobre as rurais. Nossas queridas trabalhadoras rurais, verdade, que também são mulheres, né? Lutadoras também. Muito lutadoras. Que estão ali do lado do marido, que eu vejo muito no INSS, Edilamara, Rose. É que assim, o marido, o trabalhador rural, se aposenta facilmente. E primeiro. A mulher não. E primeiro. É verdade. Primeiro. E a mulher não. E ela precisa... O INSS normalmente nega a aposentadoria da trabalhadora mulher rural. Por quê, hein? Eu acho um absurdo isso. Exigir uma prova muito mais robusta, muito mais forte para essa mulher do que para esse homem. Sendo que a gente começa a entender, quando esse homem sai de casa, todo o gerenciamento
de toda atividade é feito por ela. Ela que vai pensando em tudo e ainda vai lá trabalhar, faz a comida, pensa em alguém que vai levar, vai pro lugar, vai trabalhar, tá na organização da casa, tá fazendo um plantio das coisas no entorno da casa nesse tempo todo. E por que ainda precisa dessa demanda, essa prova tão forte para dizer que ela não trabalhou, não esteve nessa atividade que ela era do lar. Que essa ausência de reconhecimento. Esse exclusivamente do lar, que não existe isso numa atividade rural, não tem essa possibilidade. Porque mas não tem mesmo. Todas as pessoas precisam pegar no pesado para que essa engrenagem, eu costumo dizer, funcione da forma correta. Mas a gente está aqui para isso, né, Ju? Para poder dar voz e fazer com que essas mulheres que estão lá no campo entendam que elas têm direito, elas entendam que o trabalho que elas fazem, ele não é nem um pouco menor do que o dos homens, é um trabalho estritamente importante, relevante para que toda a atividade produtiva, toda a cadeia produtiva aconteça, porque ela também vai para aquele fronte. E a gente precisa também desconstruir. Então, são nesses vieses que a gente vai percebendo a discriminação e fazer com que essa mulher não seja considerada uma trabalhadora, mas sim apenas uma ajudadora. E se eu sou uma ajudadora, eu não sou um sujeito de direitos. É isso. Chega a ser engraçado, que a impressão que isso? dá é que essa mulher estaria assistindo televisão. Sessão da tarde. É como E se você olhar para as mãos dessas mulheres calejadas, elas estão fazendo o quê, gente? É trabalhando na roça, sim. É pegando no machado, sim. Pegando no pesado. E quando nós pegamos lá, que você vai ver a aposentadoria do homem, cuidou do gado, colheu feijão, consertou cercas, vamos lá, cuidou do gado, a mulher alimenta o gado. Ele fez as cercas, ela que está ajudando a puxar o arame. Exatamente, a mulher participa de tudo, né? De todo o trabalho rural também. Foi colher o feijão, tem ela junto, e também na hora do plantio, geralmente são elas que fazem o plantio. É porque elas têm a carga... A dupla jornada. Elas efetivamente têm a dupla jornada. Eu penso no gerenciamento da casa, como que a comida tem que chegar lá para os meus irmãos ou para o meu marido e tudo. Pego, faço isso, acordo mais cedo que todo mundo. Penso nisso, eu vou fazendo um fogão a lenha lá fora para poder dar uma economizada na casa para todo mundo ficar bem. Ou às vezes eu nem tenho um fogão para gás para poder fazer isso. Ele sai, eu já saio em seguida, porque eu já liberei todo mundo. Estou desenvolvendo atividade. Então, essa dupla jornada, ela não é vista e é exigida dela uma prova muito mais robusta. Então, não tem lógica isso. Muitas vezes... quando a gente vai instruir um processo desse, a gente junta a documentação da aposentadoria do marido, né, primeiro, para comprovar, né? Sim. Exatamente. Para poder ajudar na prova dela, né? Da aposentadoria da mulher. Traz essa documentação do marido, às vezes dos irmãos mais velhos, dos parentes dos pais, trabalhavam na roça. A documentação dela, só dela, não é suficiente. Não é suficiente para provar. Jesus. É um absurdo. Vocês isso, veem né? isso como o quê? Uma discriminação do mercado de trabalho, da mulher, a mulher... Então. Eu vejo esse combo. Eu vejo o combo completo. Então, aí vem aquela conversa. Já vem com mimimi. Gente, não é mimimi, podemos falar mimimi? Você, mulher, você sabe como é que é isso? Verdade, né? É verdade. É a pura verdade. Tem que ser dita, gente. Nós estamos sempre tendo... Por exemplo, até hoje nós estamos falando de direitos básicos de mulher. De ter a carteira assinada. Dignidade, né? De ter uma aposentadoria digna, de ter salário. Que provar que aqueles calos na mão dela não é assistindo a sessão da tarde. E assim, porque também se tem a ideia de que o trabalho feminino, ele não é tão importante. Não, mas quem carrega a pedra foi o homem. A força, né? Eles colocam essa potencialidade da força, né? Força masculina. Isso. E quando, na realidade, nós sabemos que a gente tem uma jornada, inclusive, maior do que os homens. E assim,
Não estamos falando que é uma guerra nós contra eles, não, porque os homens na roça pensam também exatamente isso. Quando eles ficam indignados eles vão quando a ser mulher não é testemunhas para ela. pelo Claro, INSS. fala, doutora, essa mulher está todo dia na roça. Sim, plantando. eles ficam indignados com isso. Porque eles veem toda a rotina que acontece. Eles sabem que aquilo que está sendo falado não é uma mera invenção para se conseguir um extra do INSS, mas é um direito de quem está ali sol a sol, chuva a chuva, fazendo com que tudo dê certo, e na hora que é para poder receber, eu tenho que fazer uma prova quase que em Marte para conseguir fazer com que essa pessoa venha receber. Então a pessoa traz uma indignação, uma revolta. Eu entendo, Ju, que é um pouco da discriminação. E se olhar no viés da mulher negra, né, doutora? O viés da mulher negra, então a gente vem, né, de uma situação que é mais subalternizada ainda, que essa mulher não tem realmente capacidade para o desenvolvimento da atividade, que é o que falam em torno das mulheres negras, infelizmente. Que querem colocar numa condição de muita subalternidade, que a gente não poderia estar nessas condições. Nós estamos aqui em condição de 2 advogadas falando, mas a gente sabe que a maioria das nossas irmãs, mulheres negras, não tem voz. E nos espaços também de liderança, para a gente poder chegar e pautar os assuntos, muitas vezes é desafiador. A gente, hoje, por exemplo, a gente pode até pensar quanto tempo que se leva para uma mulher negra estar em vários espaços, para ocupar um cargo de liderança, para ser uma presidente de uma empresa, para estar chefiando, diretora. E isso decorre tudo tanto da discriminação, quanto levar com que essa mulher não tenha a devida capacidade. Então a gente tem que pensar em todo esse escopo, que ainda a nossa sociedade precisa refletir sobre isso. Aí quando a gente pensa no momento da aposentadoria, do INSS, no mercado de trabalho, quantas barreiras que a gente tem que desconstruir no dia a dia. Mas a gente está aqui num podcast como esse maravilhoso da Ju, das Irmãs do Previdenciário, para falar para você, né, doutora Rosa? Que tem jeito, que tem que procurar seus direitos, que tem que fazer algo em seu favor e da sua família, porque dinheiro da mulher não é só da mulher, não, né, gente? É da família toda. E pra gente desconstruir essa visão, voltando tanto nas mulheres negras quanto nas questões das trabalhadoras rurais, a Rose trouxe aqui as questões de dinheiro da família, mas para ela não se sentir, por exemplo, com a sua baixa autoestima, porque muitas vezes essas mulheres ficam com uma autoestima muito baixa, elas não têm uma autoestima elevada. Porque elas fazem, e no momento que elas precisam do retorno, elas não têm. Mas a gente tem que dizer que existem mecanismos, existe legislação, existem as advogadas, os advogados, o judiciário, para poder fortalecer a sua luta e garantir e respaldar os seus direitos. Então é muito importante que você tenha esse olhar atento para saber se você está passando por alguma situação, você procurar a pessoa especificamente para poder te ajudar. Sim, para se orientar. Para se orientar e não ficar simplesmente falando, eu tô na situação, não vou conseguir, meu marido conseguiu, eu não consigo, ou é uma situação que vai me trazer uma angústia. Você não está sozinha nesse meio. A gente sabe do racismo estrutural, do machismo também, que é estrutural, que as legislações não são pensadas para dar o suporte devido para as mulheres, não é pensada para nós. Mas busque o seu direito, busque informação, que aí as coisas vão melhorando. Ainda tem um caminho para percorrer, mas a gente já andou um pouco. E foi por isso exatamente que os direitos das mulheres foi preterido. Porque a nossa luta, em que pese ser de longas datas, elas não eram levadas a sério. Mas tenham certeza de que nós só chegamos aqui porque outras mulheres lutaram, homens também, para fazer valer algumas leis. E nós temos que permanecer assim. Procura, não deu certo, então vou interpor uma ação para saber qual é o meu direito, por que isso aconteceu. Comece a tratar junto seu vereador, a procurar o que pode ser modificado, a senadores, para dizer, eu acho que isso está incorreto, mas nós poderíamos transformar isso em uma lei. Às vezes tem leis que precisam de projetos, né, que precisam da ajuda da população para que aquele projeto seja alavancado para se tornar uma lei e que é exatamente voltada
para mulheres trabalhadoras, para mulheres que estão nessas condições vulneráveis. Assim como foi feito com a violência doméstica. Ainda existe, mas antes era bem pior. Nossa, e hoje, em razão nenhuma, de né? vários órgãos, né, várias Várias leis, levaram Várias a... denúncias, né? A gente pensar, Ju, também que a gente tem o protocolo com perspectiva de gênero, que é um avanço que a Sim. gente tem muito grande. O que é esse protocolo? É um conjunto de normas, de leis, vamos dizer assim, de normas que vem descrevendo ali várias situações em que vão contemplar situações que envolvam assédio moral, discriminação, situações que vão comportar dentro das questões até mesmo da aposentadoria, dentro do manejo que a gente fizer, dentro das nossas peças, o que a gente falar, e que essa pessoa precisa estar atenta sobre isso. Então, lá no escritório, por exemplo, nós tivemos uma situação de uma trabalhadora que ela precisou pedir demissão, ela foi induzida, na verdade, a pedir demissão. Por quê? Porque ela foi conversar com os seus gerentes, seus supervisores, explicou para eles, olha, eu não posso permanecer fazendo horas extras, eu preciso sair no meu horário, eu tenho que sair no horário X, no meu horário contratado. Por quê? Porque eu tenho 2 crianças pequenas, menores de idade, e eu preciso ir buscar os meus filhos na escola. Quando eu fui contratada, vocês me contrataram, eu já coloquei essa condição e vocês falaram que estava tudo bem. Só que eles começaram a fazer isso de uma forma recorrente, no sentido mesmo de um assédio sobre essa trabalhadora. E ela começou a receber várias notificações do Conselho Tutelar, dizendo que ela estava atrasando, deixando essas crianças Ainda mais parece cedo, uma mãe desleixada. parecendo uma mãe desleixada, mas não era em decorrência disso. Então, nós fizemos uma ação aplicando as questões do protocolo, ainda nós estamos nos desdobramentos, mas ela mesma não sabia do direito dela, mas quando nós conversamos, identificamos, explicamos que era uma situação que envolvia a questão de gênero, a questão da mãe, de um assédio, que era uma conduta reiterada, que havia ali uma situação que a discriminava no ambiente de trabalho. Ela falou, olha, doutora, eu não tinha nem noção que eu fui induzida, por exemplo, a fazer esse pedido de demissão, porque eu pedi para que eu fosse dispensada e eu assinei um pedido de demissão por uma situação que a empresa causou. Nossa. E era só sair no horário, não estava nem pedindo para sair, igual mais cedo, não. Era só sair no horário. Só sair no horário. Só sair no horário que ela conseguiria pegar as crianças. Meu Deus, é igual a mulher que sofre violência doméstica e não sabe que está sofrendo porque desconhece dos tipos de violência doméstica. Isso aí tá parecendo isso, né? Exatamente. E é muito importante a gente trazer casos, como a gente está colocando aqui, para as pessoas que vão assistir depois esse episódio, elas ficarem atentas que isso há a possibilidade de você buscar o profissional competente, falar, olha, isso não é possível, pedir, né, a questão da sua reversão do pedido de demissão, trazer as provas a seu favor, porque a pessoa não pode ficar passando por uma situação dessa, né? Muito complexa. Meninas, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio. O tempo passou. O tempo passa. Ai, muito gostoso. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu, Mariana, minha irmã também, né? Mandou um beijo para vocês. Agradecemos. Mariana é sensacional. Maravilhosa. O tempo, né, que vocês separaram para estar aqui conosco. Nosso tempo hoje é tão precioso, as agendas lotadas, nem né? Fala, tempo. E queria que vocês deixassem uma mensagem final assim para as mulheres de encorajamento, né, que elas possam buscar os seus direitos, entender, né, através de profissionais competentes como vocês, dos direitos que elas têm, e deixar uma mensagem de encorajamento. E depois eu tenho uma surpresinha aqui para vocês, rapidinho, para a gente finalizar o nosso episódio com chave de ouro. Começando pela doutora Rose. Então, mulheres, nós precisamos lutar pelos nossos direitos, assim como fizeram antes para nós que estamos até aqui. Já foi pior. Então, se você está em alguma situação, não simplesmente deixe para lá. Procure um profissional. Pode ser que o seu caso, inclusive, tenha uma previsão legal que você não sabe. Nós não somos sabedores de tudo. Procure alguém para ser esclarecido. E essa questão de protocolo de gênero hoje é quando o juiz vai analisar de caso a caso, inclusive da questão de ser mulher.
naquela questão de onde está trabalhando, na jornada. Por exemplo, da motorista que às vezes se vê obrigado a dormir na boleia do caminhão como ajudante de carga. Ah, mas o que tem isso? Tem. Por que não ela está dormindo no outro local? É direito. Então, quando vieram me procurar para falar disso, entenderam até que seria um choro apesar de ser indignado com isso. Então, procure um profissional da sua confiança, que o seu caso pode ter sim alguém que sofreu idêntico assunto, situação. É muito importante. E continuamos lutando, mulheres, porque muito há que ser feito, mas muito também já foi. Estamos com vocês. Eu quero agradecer mais uma vez às irmãs do Previdenciário por essa oportunidade, esse bate-papo maravilhoso. São mulheres que pensam em podcasts como este. Eu acredito que tem muitos homens que pensam também, mas parte de nós. E trazer essa questão de falar da mulher no mercado de trabalho, falar sobre as questões das mulheres grávidas, falar sobre essas questões de discriminação no ambiente de trabalho é importante. Quero falar para você, mulher, que está aí no seu ambiente de trabalho, que está na sua casa, que muitas vezes não conhece do seu direito, que você não está sozinha. Existe uma rede, existe uma força, existem várias mulheres, como as irmãs do Previdenciário, que elas estão unidas e comprometidas em espalhar o bem e informação poderosa por onde elas estiverem. Procure essas informações. Os nossos caminhos já foram caminhos mais desafiadores, mas nós já tivemos a nossa caminhada um pouco pavimentada por mulheres que ousaram muito mais do que a gente. Eu convido a você que está nos ouvindo a ousar, a sair da sua zona de conforto, a não ter medo, a olhar para diante, a pensar que o futuro só é construído e é evoluído a partir de decisões. Então, se você tem alguma situação que precisa ser resolvida, se você é uma mulher que precisa de ajuda em alguma das circunstâncias, você tem aqui nas Irmãs do Previdenciário, assim, toda a força e potencial para poder te ajudar. Mas elas fazem parte desse grupão de mulheres, assim como eu, assim como a doutora Rose e várias outras mulheres que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo a fazer com que as mulheres estejam cada vez mais fortalecidas, porque quando nós nos unimos, nós somos imparáveis. Isso, nós somos uma potência. Obrigada, meninas. Vamos lá para a gente fechar com chave de ouro, conhecendo um pouquinho mais da doutora Rose, doutora Edilamara. Doutora Rose, conta pra gente qual é a sua bebida preferida. Eu gosto de vinho. Vinho, né? Vamos marcar uma rodada de vinho, né? Estamos precisando relaxar um pouco. A gente só trabalha. A comida preferida? Risoto. Risoto. Ó, quem quiser me convidar. Estamos dentro. Um filme de preferência? Eu vou dizer uma peça de teatro que eu vi da Broadway. A Bela e a Fera. Aí é coisa tão clichê, mas eu achei tão lindo. Que lindo. E um ídolo? Ai, gente, são tantos, não sei. Eu gosto muito do Martin Luther King, naquela sua fala potente. Me enche de energia e me dá força. Maravilha. Agora vamos conhecer um pouquinho mais da doutora Edilamara. Uma comida preferida? Na macarronada. Macarronada. A bebida? Eu vou com suco de uva. Um filme? São tantos. Eu não consigo enumerar um agora, Ju. Você prefere comédia, romance? Não, eu assisti uma série. Eu só não tô conseguindo lembrar, mas eu fiquei assim, maravilhosa. Eu não lembro o nome. Eu assisti com os meninos, e os meninos falam assim: mãe, você não quer sair da frente da TV? Eu falei, não, mas eu não consigo lembrar. Vai lá e buscar água pra mim. Depois você conta pra gente. Depois eu conto. Tá, e um ídolo? Meu ídolo é Jesus Cristo. Amém. É ele que direciona. Acho que se ele tivesse
hoje aqui ele estaria preso. Eu acho que ele não teria toda essa liberdade de falar. Ele cuidou das mulheres, ele esteve com Maria Madalena, ele esteve ao lado das mulheres, ele citou as mulheres o tempo todo durante a caminhada dele aqui. Ele agregou, ele esteve junto, ele acolheu, ele foi revolucionário naquela época em que as mulheres não tinham vez e voz. Ele nominou a mulher, nominou o nome delas, não as discriminou em todas as condições que elas tiveram, mesmo sendo muito julgamento para a época. Amém. Que lindo. Olha, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Foi ótimo. Parece aqui só tá faltando um torresmo. Vamos voltar para um próximo. Muito leve, muito gostoso. Vamos voltar para um próximo. Quero agradecer assim do fundo do coração. Vocês são duas mulheres referências, né? Potências mesmo. E tenho muito orgulho de tê-las como amigas, como advogadas também, poderosas, que também lutam pelos direitos das mulheres. E é isso, unidas podemos vencer mais e mais, né? Unidas sempre. Obrigada, um beijo no coração de vocês. Sucesso na advocacia, na vida. Para você, muito obrigada. Para você que é mulher, eu quero deixar um beijo grande e dizer que esse episódio foi preparado com muito carinho. O conteúdo dito aqui pelas minhas amigas advogadas hoje é riquíssimo. Em poucos canais de comunicação você consegue ter esse conteúdo gratuito. Então, aproveitem, se insiram aí nesse canal de informações, né? E sejam muito felizes e coragem, mulheres, muita coragem. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.